Olá, alunos! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Oitavo ano, mais uma aula, mais um dia de aprendizado aqui na nossa disciplina de Sociologia. E eu estou aqui para conversar com vocês, continuar os nossos bate-papos sobre assuntos pertinentes à nossa disciplina. E aí, pessoal, já esqueceram meu nome já? Pois é, então vamos de novo. Sou a professora Elisângela. Estarei aqui com vocês repassando alguns conteúdos que nós trabalhamos na disciplina de Sociologia. E você lembra que nós começamos a falar da disciplina sobre o tema cultura? Pois é. Então a gente vai continuar ainda sobre esse tema, aprofundando alguns conteúdos, aprofundando algumas questões, aprofundando alguns diálogos a respeito deste grande tema que sempre é importante a gente aprender, tá ok? Então vamos aqui para a tela para ver qual é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá, bem-vindos oitavo ano para a nossa aulinha de hoje, pessoal. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre cultura popular. Nós vamos falar o que é cultura erudita e o que é cultura popular. Vocês já devem ter ouvido falar, não é? Cultura popular brasileira. Mas aí vem aquela pergunta, o que é cultura popular? Para a gente poder, ponto de partida para a gente poder entender o restante da conversa inteira. É a gente entender o que é cultura, né? E depois entender o que é cultura erudita, cultura popular, cultura material, cultura imaterial, né? As manifestações culturais que existem no nosso Brasil e no mundo. Daí a gente vem falar um pouquinho sobre folclore, né? Que é um dos temas importantes para a gente entender a construção deste termo para as questões culturais do Brasil e fora dele. E, por último, a gente vai falar sobre a cultura do Norte. Afinal de contas, né, a gente mora na região Norte, que geograficamente é a maior região do Brasil, e nós temos uma cultura muito diversificada. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que no Norte tem, é diversidade, não é mesmo? Então, a gente vai falar sobre a cultura do Norte, nós vamos falar sobre uma lenda conhecida aqui no Norte. Então, quem não é do Norte tem a oportunidade de aprender um pouquinho sobre nós. Você aí que está assistindo a nossa aula, que é lá do Sul, do Sudeste, você que é do Centro-Oeste, do Nordeste, vai ficar assim, querendo saber um pouco mais, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a cultura aqui do nosso Norte, inclusive de uma lenda bem conhecida, certo? Mas antes, a gente começa falando sobre a cultura erudita e a cultura popular. Talvez vocês tenham ouvido muito falar sobre a cultura popular, né? Cultura que se manifesta aí de maneira mais simples, né? De uma maneira mais espontânea. Talvez, assim, uma palavra que ajude a gente a entender melhor esse tema. Então, primeiro, a gente tem que entender que a cultura ela é um elemento super importante para entender todos os processos sociais, pessoal. Vamos relembrar aqui comigo qual é o conceito de cultura. Todas as manifestações materiais e imateriais da humanidade, religiosidade, crenças, aparatos materiais, estátuas, templos, museus, danças, línguas, vocabulário, sotaques, manifestações políticas, tudo, gente, tudo. Assim, o ser humano ele tem essa capacidade de construir várias coisas. Ou seja, a cultura ela faz parte da construção de um povo, das manifestações materiais e imateriais de um povo. Por isso é tão importante a gente entender a cultura para conseguir entender, por exemplo, por que determinado povo se comporta daquela maneira. Por que determinado povo tem essa crença, né? E as culturas, pessoal, no mundo, no Brasil, elas sofrem um apagamento, tá? Muitas culturas existiam há 10 mil anos, existiam há muito tempo e foram apagadas por outras. Então, existem também choques culturais, existem também conflitos culturais entre povos, culturas que não se dão bem com outras culturas.
Então, assim, gente, toda a questão cultural, ela está relacionada às nossas relações sociais. Então, se a gente entende um pouco, busca um pouco se adentrar neste conteúdo, a gente consegue compreender algumas ações, questões, né? Então, vamos aqui para a tela de novo para a gente ver a diferença entre cultura popular e erudita. Então, assim, com o tempo, a cultura, no fundo, ela é uma coisa só. Só que para a gente entender as suas manifestações, a gente vai, né, a sociologia vai estudar um pouco mais a fundo essas questões. Então, assim, a separação que se deu no campo da sociologia, no campo das ciências humanas, sobre a questão da cultura, ela está relacionada à própria divisão da sociedade em classes. Quando a gente vê que algumas classes sociais, elas têm certos privilégios, né? E que algumas dessas manifestações culturais é justamente o resultado desses privilégios de sociedades que nós dizemos que são sociedades em classes, divididas em classes, né, dentro da sociologia. Então, elas são resultados de diferenças sociais, anotem aí, é isso mesmo. Essa divisão entre cultura popular e erudita está relacionada a essa questão da divisão social, dos privilégios das classes mais abastadas têm acesso a culturas diferentes daquelas classes menos abastadas, beleza? Então, gente, a gente começa aqui pela cultura erudita. Olha só, pela imagem você percebe que ela tem uma pegada diferente, né? Ela tem um quê de sofisticação nesse sentido, né? Não estamos desdenhando da cultura popular, pelo contrário. Mas ela traz uma questão mais clássica, né? Uma questão mais erudita, uma questão mais elaborada nesse sentido, tá? Então, a gente tem manifestações musicais, danças, né? Aqui os instrumentos musicais das músicas clássicas, da cultura erudita clássica, né? Em relação à questão da música, ela vai utilizar instrumentos musicais que são mais clássicos, que são diferentes, que são mais eruditos, né? Então, aquela coisa da banda, da orquestra, não sei se vocês já viram ao vivo ou pela TV, que a orquestra, aquela coisa bonita, aquela coisa, né, toda organizada, as pessoas em fileiras, faz parte de chamar, né, que a gente chama de cultura erudita. E aqui do outro lado nós temos um corpo de bailarinos dançando balé, provavelmente balé clássico. Então, o balé clássico também é uma manifestação cultural que hoje se chama de cultura erudita, né? Há toda uma construção, uma ideia, um pensamento diferente quando se fala de cultura erudita, tá certo? Então, essa cultura ela é identificada ela se identifica basicamente com os segmentos das elites, né? Então, ela abrange expressões artísticas muito peculiares, que são da música clássica, geralmente do padrão europeu, né? Das artes plásticas, escultura, pintura, em todas as manifestações, o elitismo, né? Como eu disse para vocês, essa busca pela separação, sofisticação, ela é mais forte, né? E esses produtos culturais, como qualquer outro, por mais que você chame de clássico, vai ser considerado uma mercadoria, porque eles podem ser comprados, podem ser consumidos por uma determinada sociedade. Então, se você vai lá no teatro assistir a apresentação, né, de uma orquestra, gente, é muito caro para você ter acesso a essa cultura elitista, essa cultura erudita, porque ela vai exigir que uma certa classe só apenas tenha acesso. Então, como é que ela vai separar isso? Como é que ela vai fazer as pessoas não ter acesso, só quem tem muito dinheiro? Cobrando muito mais caro pelo acesso a essa cultura. Então, uma peça de teatro para você comprar vai ser caro, não vai ser tão acessível assim, né? Para você assistir uma apresentação do balé Bolshoi, né? Não sei se é assim que se fala, ou para você assistir
uma apresentação de balé clássico, ou você ter acesso a galerias de arte, tudo isso é muito caro, gente. Então, é uma cultura que custa caro. Então, a cultura erudita, ela acaba perpassando esses valores, né? Que teve origem na classe dominante. Então, esse saber ele é institucionalizado e apresentado também como uma visão de mundo das elites. São todas as elites que têm acesso, que querem ter? Na maioria das vezes não, mas quando a pessoa quer se diferenciar das outras, ela vai falar de arte, literatura clássica, literatura estrangeira. Eu leio Tolstói, Dostoiévski, né? Eu leio, deixa eu ver aqui, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa já é mais popular do que clássico, né? Então, essas pessoas vão querer se munir de um conhecimento erudito para mostrar que são superiores. Isso pode acontecer também, tá? Então, é uma tentativa de distinguir, tá, as práticas da elite das práticas dos demais membros de outras culturas. Então, aqui eu crio um nicho cultural, que é a cultura erudita, né, para que eu tenha acesso a um conhecimento que é muito restrito, e a classe popular que não vai ter acesso a esse conhecimento porque, como eu disse para vocês, custa muito caro. No Brasil, gente, custa caro qualquer produto da elite. Um livro clássico não é barato. Não são todas as classes que têm acesso a uma literatura mais, né, uma literatura mais rebuscada ou europeia, né, ou uma literatura que tenha um apelo cultural da classe dominante muito forte, tá? E eu não estou falando de qualidade, ok? Porque tem muitas coisas da cultura popular que têm uma qualidade muito superior à da cultura erudita. Então, não é a questão de ser melhor ou pior, é a questão de acesso, beleza? Agora, a cultura popular, ela se manifesta, como eu disse para vocês, de forma muito mais espontânea. Olha só aqui, ó, a apresentação de um grupo de dança de cultura popular, tá? Então, você vai ter aí, aqui é o maracatu, por exemplo, né? Uma apresentação que tem relação lá com o Nordeste do país, né? Se eu não me engano, ali pelo Maranhão, no estado do Maranhão. Então, você tem o maracatu, que é uma manifestação da cultura popular, né? Uma dança espontânea que, claro, vai sendo formada, vai ter. Uma coisa que vocês têm que saber, não é porque é cultura popular que não é elaborada, tá, pessoal? Eu vou me corrigir aqui porque eu falei uma coisa e agora eu estou lembrando. Porque cultura popular, ela pode ser muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem escrita, né? Nós temos músicas, danças nordestinas aqui do norte que são muito complexas. As letras são muito complexas. Não é porque é popular que você vai achar que é bagunçado. Popular não é significado de bagunçado. Significa que o surgimento dessa cultura, o surgimento dessas manifestações vem das classes populares. Quer um exemplo disso? O samba. O samba é uma manifestação da cultura popular. Aonde foi que nasceu o samba, gente? O samba nasceu lá do subúrbio das favelas cariocas, né? Principalmente entre os negros. E aí foi surgindo pixinguinha, foi surgindo sambistas para construir aquele som, aquele ritmo. E aí hoje o samba ganhou essa notoriedade toda e é respeitado em todo o mundo. Se você for lá na China, você falar a palavra samba, é bem capaz de eles saberem o que significa, né? Outra manifestação, né, da cultura popular, o axé. O axé começou a ser construído, né, nas bandas lá da Bahia, né, com aqueles grupos e bandas, e foi surgindo. Hoje é também um ritmo brasileiro respeitado, muito respeitado. E não quer dizer porque surgiu lá nas classes populares que seja um ritmo que é simplório. Não, tem a sua complexidade, tá bom? Só para corrigir para vocês aí. Então, os ritmos, as manifestações, não é que elas sejam boas ou ruins, é a origem que elas vêm, tá? Quando a gente fala de cultura popular e cultura erudita. Vamos voltar aqui para a tela.
E aí, gente, a cultura popular, ela tem uma expressão muito interessante, muito bonita de se ver, né? Porque ela se manifesta através dos mitos, das danças, dos contos. Aí a gente tem a música sertaneja, a música cabocla, né? Aquela música de raiz que vem lá da vida no campo, né? Hoje a gente vê a música sertaneja mudar muito de foco, mas o início, né, as músicas mais clássicas, quando se trata lá do sertanejo, aquele que vem do sertão, que vem do interior, que passa dificuldades, que vence na vida, que consegue um êxito, essa é a verdadeira música sertaneja, né? Não é só aquela que vai falar dos problemas amorosos e tal, não. Então, a gente tem um artesanato que também tem muita influência da cultura popular, né? E acaba atraindo a cultura erudita, viu, gente? Aí depois o pessoal aí das classes dominantes ficam doidos para conhecer a cultura popular. A gente tem a pintura, né? As cerâmicas, por exemplo, as cerâmicas manauaras, a gente tem o artesanato popular do Nordeste, que é lindo. Nós temos o artesanato do Norte. Nós temos de tudo, gente. Tem uma riqueza enorme. Só que essa manifestação, como eu disse para vocês, ela é genuína do povo, tá? Ela não se restringe somente ao que é produzido no meio rural. Nós temos o meio rural como uma referência, claro, mas não é só o meio rural, tá certo? Então, assim, a cultura popular, ela inclui também expressões urbanas, né? Coisas do dias de hoje, como, por exemplo, os grafites, né? A gente tem os grafiteiros que fazem trabalhos belíssimos, que fazem criações, né, muito interessantes, que hoje chama a atenção de todo mundo. Nós temos o hip hop, né, e também os sincretismos musicais. Hoje a gente já tem ali o samba junto com o funk, com o sertanejo, que vem do interior das grandes cidades, o que demonstra haver o quê? Uma grande interação e criação e a própria recriação do universo cultural, que tem por base, né, a vida das pessoas, o popular. Então, nesse universo, quem cria na cultura popular é o próprio povo, dentro das condições em que eles vivem, tá certo? E aqui a gente vem para a cultura do Norte, né? A cultura do Norte, ela é marcada pela influência indígena. Vocês sabem que aqui é o espaço, né? É o lugar do Brasil onde mais tem indígenas. Então, nós temos contos, mitos e lendas que surgiram da imaginação, da sabedoria dos povos indígenas daqui dessa região, né? E quais são eles? Quem mora aqui sabe. O boto cor-de-rosa, a iara, Vitória Régia, a lenda da mandioca e do Irapuru, né? E quando se trata de festas típicas, aqui o povo é animado, não é verdade? Nós somos animados aqui no Norte também. A gente tem o carimbó, nós temos a ciranda, o boi-bumbá e a marujada. Fora outras manifestações aí que surgem ao longo do tempo, tá? Agora eu pergunto para vocês, quem aí conhece alguma dança típica da sua região? Se você não é do Norte, você é do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, me diz aí depois qual é a dança que você conhece que é típica da sua região. Então, pessoal, reza a lenda, a gente vai agora falar um pouquinho, para terminar nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a lenda do boto cor-de-rosa, que é muito popular aqui na região, que as pessoas têm uma curiosidade muito grande de conhecer. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Se você é do Norte, presta atenção. Se você não é do Norte, presta atenção também para você aprender sobre a lenda do boto cor-de-rosa. Olha só, reza a lenda que o boto cor-de-rosa é um animal inteligente e semelhante ao golfinho, que vive nas águas amazônicas. Se transforma num jovem, belo e elegante nas noites de lua cheia. Presta atenção nos detalhes, pessoal, olha aí. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares. Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Então, gente, ele vem vestido de branco e com um grande chapéu, a fim de esconder as suas narinas, porque ele tem um narizinho de boto, né, de peixe, pois a sua transformação não ocorre totalmente, beleza? Então, como ele é dono de um estilo muito comunicativo, galã e conquistador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio.
e lá ele a engravida e depois a abandona. Essa é a parte feia da lenda, né? Então, na manhã seguinte, ele se transforma novamente em boto. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada, olha só o final, ela é utilizada para justificar a gravidez fora do casamento. Eles falam que é filho do boto, mas quando na verdade não tem boto nenhum nessa história. Ademais, costuma-se dizer que a criança é filha do boto quando a mãe não sabe quem é o pai. Então ela chama, não, esse aqui é filho do boto. É muito comum acontecer isso aqui na nossa região. Olha aí, pessoal, entenderam um pouco? Olha só para a gente deixar claro aqui. Essa lenda, ela sofre várias alterações de acordo com o lugar que você ouve essa história. Por exemplo, no interior do Amazonas, a lenda do boto é contada de um jeito. Aqui em Porto Velho, é contada de outro jeito. Lá no Pará, é de outro jeito. Então, o que eu quero dizer para vocês? O legal da cultura popular é que ela vai se modificando a cada contagem de história. Então, a lenda do boto tem essa riqueza de detalhes e ela vai mudando à medida que as pessoas vão contando essa história, tá certo? E aí, gostaram de saber um pouquinho sobre a cultura do Norte? É isso aí, pessoal. Nossa aula termina por aqui e na próxima aula a gente continua com esse bate-papo sobre cultura. Até mais!